Bom, glória a Deus, eu quero ler aqui com vocês, meditem. Êxodo 32, tá? Êxodo 32. Diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eu não quero parar para ministrar, eu quero só discorrer a palavra. Aqui Moisés, nós já sabemos, já ouvimos diversas vezes essa palavra. Moisés estava no monte, só que ele demorou muito, ele ficou lá mais que uma quarentena, isolados, né? E ele ficou lá, em cima do monte. E Arão, ele tinha uma responsabilidade espiritual, de cuidar espiritualmente do povo. E qual é a nossa? Porque hoje nós temos um sumo sacerdote que é o Senhor, só que hoje nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes da casa do Senhor. E nós temos responsabilidades espirituais. E nós precisamos ter responsabilidade espiritual. Só que Arão, ele se perdeu. Arão se perdeu no meio do caminho. Sabe quantas pessoas eu conheço de ministério de dança? Nesses meus 20 anos intensos, diários, à manhã, tarde e noite, sempre, eu nunca um dia, eu e a pastora, a gente não zelou e pastoreou a obra de Deus com o ministério de dança. Eu conheço dezenas ou centenas ou milhares de ministros que, no decorrer da sua caminhada, ele se perdeu. Ele deixou a coroa cair. Ele perdeu toda oportunidade, tudo que Deus tinha dado, tudo, ele se corrompeu. E nós somos sacerdotes. E nós precisamos analisar, primeiro, os nossos comportamentos, segundo, os nossos sentimentos. Então, comportamento, sentimento e relacionamento. Como eu estou, como estão meus comportamentos? Hoje, comportamento é o quê? Comportamento, principalmente, é o nosso dia a dia com as pessoas, mas principalmente nosso comportamento, vou escrever aqui, comportamento, ele se dá nas redes sociais. Então, as pessoas vão olhar para você e vão ver como você se comporta, né? E o sacerdote, ele tem uma responsabilidade de comportamento. E o comportamento de Arão se desvirtuou. Numa quarentena de Moisés no monte, o comportamento de Arão, ele se desqualificou. E o que aconteceu? Ele perdeu, porque, olha só, olha o que diz a palavra. Arão disse para o povo, levanta, vamos fazer deuses que vão adiante de nós, porque quanto aquele Moisés, em que o homem que nos tirou da terra do Egito, então ele tinha consciência que ele tinha saído do Egito. Queridos, vocês sabem o meu testemunho da pastora? Eu não nasci na igreja. Eu nasci na prostituição, eu nasci na destruição da dança, daquela coisa mais terrível. E a pastora passou por isso também. Então, quando eu falo de destruição, eu sei o que eu estou falando. Eu sei muito bem não o que Arão viveu, mas o que ele promoveu. Porque ele levou o povo que era do Senhor, levou a um mau comportamento. E nós precisamos analisar sempre o nosso comportamento. Se você não analisa
não baliza o seu comportamento, que é o seu dia a dia, como você se comporta. E aí você pode colocar seu comportamento como marido, seu comportamento como um ministro de dança, seu comportamento como um ungido ou aspirante ou diácono, um servo de Deus, não precisa nem ser ungido, é outra hemisfério. Analise o seu comportamento. Porque eu tenho visto muitas pessoas se perder no comportamento. Elas são chamadas à mesa, mas se comportam mal. E o comportamento te tira completamente da mesa que Deus te colocou. Deus te colocou numa mesa de honra. Deus te colocou numa mesa em que você senta com os príncipes da terra. Agora, se você se comportar mal, nós seremos retirados, convidados a nos retirar da mesa. Porque numa mesa, eu não posso colocar os cotovelos. Eu não posso ter comportamentos errados, porque eu vou ser convidado a se retirar. E a mesa do Senhor, que é uma mesa santa, é a mesa que precisa ter como base o comportamento. Comportamento nas suas redes sociais, comportamento, né, no seu dia a dia. Então, Arão perdeu o comportamento completamente. E ele começou a falar com o povo que tira os seus ouros e vamos fazer um bezerro. Então, aqui, rapidamente, o comportamento, depois eu vou colocar em ordem o segundo, o sentimento. Analisa o seu sentimento. Diariamente, analise o seu sentimento. O que Davi falava? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, analisa profundamente o meu coração, Senhor. Se há algum caminho mau. Porque eu não quero andar nesse caminho. Eu não quero sentir. Eu estou sentindo. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio. Se eu vou viver pelo que eu sinto, a gente está perdido. Ainda mais aquele que anda com artes. Porque, assim, o bezerro de ouro é uma arte. Vocês, eu já ministrei algo disso para você. O bezerro de ouro é uma obra artística. Vai lá, isso aqui vai. O bezerro de ouro foi construído. É uma arte. A dança que o Senhor, que é o dom, é uma arte. E você caminha com um bezerro de ouro segurando na mão. Você pode adorá-lo ou não. Quer ver? Eu vou fazer assim. Vamos dizer, vamos pegar aqui vamos menorar. Está aqui. Eu tenho uma imagem aqui. Eu tenho ela aqui, no meu. Eu trouxe lá de Israel, legal. Eu posso, de repente, transformar isso num amuleto. E começar a adorar mais isso aqui do que Deus. Não, mas é algo sagrado. Mas se eu posso, com o meu sentimento, eu posso adorar isso aqui e desagradar a Deus. Então, eu tenho isso aqui como um símbolo. Está aqui, glória a Deus. Quando eu olho, eu lembro. Legal. Existe os 7 Espíritos de Deus e toda a revelação. Glória a Deus. Só que o meu sentimento, ele tem que estar afinado. Agora, em nome da dança, em nome da arte, hoje, as pessoas, elas estão se perdendo. As pessoas estão se perdendo. O mundo está perdido. Agora, e nós? Ou a gente anda, porque, queridos, o Praise, o ministério, que é o ministério da Igreja Renascer, que nasceu, hoje eu estava falando com o apóstolo hoje, é a nossa igreja, é o nosso ministério. Ele nasceu não para ele, como o apóstolo fala, é muito moderno, mas é a moda antiga.
Tem lá, tem a coreografia, tem um clipe. Glória a Deus. Mas nós somos a moda antiga, a moda de Cristo. Ou nós caminhamos em santidade, ou não dá para caminhar. Ou nós caminhamos num nível de um sentimento puro, limpo, verdadeiro, e que realmente ama a Deus e quer se entregar para a obra e quer ter uma vida de santidade, ou não é esse o ministério. Em nome de Jesus, precisamos analisar comportamento e analisar sentimento. O que nós queremos? E aí depois analisar o relacionamento. Comportamento, sentimento e relacionamento. Eu sempre falo que no meio desse povo que levantou as coisas de ouro, bezerro, estava lá Miriam, profeta do Senhor. Só que o relacionamento é aliança. É uma verdadeira aliança. A pastora Carol não precisa estar penteada para eu ter minha aliança bonita, linda, que para mim ela é linda de qualquer jeito, mas eu não preciso estar apaixonada porque ela está maquiada. Não tem nada a ver isso. Eu não tenho que me relacionar com alguém com bom humor ou mau humor. Ah, mas eu preciso ter as amizades. A amizade que você tem. Você precisa ter um relacionamento espiritual. Espiritual. O relacionamento espiritual é muito superior que o relacionamento de tomar café, de comer um churros ali não sei aonde. E nós precisamos entender desse relacionamento espiritual e ajustar o relacionamento espiritual. Porque olha o que aconteceu. Arão disse, versículo 2, Êxodo 32, 2, arrancar os pendentes de ouro que estão na orelha das mulheres, dos filhos, volta a ser, e trazemos. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram para Arão. Vou ler. Ele os tomou das suas mãos, o trabalhou com ouro, com um buril, fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Mentira. Satanás engana. Satanás engana. Mas eu não engano. Tem certeza? A gente precisa analisar se tem alguma coisa que está nos enganando. E aí ele diz, e Arão, vendo tudo isso, versículo 5, edificou um altar diante dele, apregou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. Ele inaugurou o quê? O carnaval, né? Ele inaugurou a festa da carne. Você viu que quando as coisas para a carne alegra, né? As coisas para a carne é um negócio. É uma maravilha. Por quê? Porque Satanás patrocina. Aí no versículo 6, no dia seguinte madrugaram, olha só a disposição, hein? Madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, o povo assentou-se a comer, a beber, se levantou e foi folgar. Estou de boa. Está de boa no engano. Está de boa na malignidade. Está de boa naquilo que é a vontade de Satanás. Aí o versículo 7, eu estou terminando. Quando começou tudo isso, Deus foi falar com Moisés. Aí no versículo 7, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, Moisés, vai lá, desce, porque o teu povo que você fez subir do Egito se tem corrompido. Sabe, para mim e para você se corromper, sabe quanto que falta? Isso aqui, ó. É uma palavra, é uma foto, é um vídeo, é um comportamento, um sentimento e um relacionamento, pronto, se corrompeu. Pronto, está corrompido. Fácil, né? Pô, mas bispo, santificar, orar, buscar, construir uma vida. Olha, construir um castelo. Olha aquela historinha? Construir um castelo na areia. De repente vem aonde? Buf, acabou. Aí é o castelo. Como é fácil se corromper? Se você não analisar seus comportamentos, seus sentimentos, seus relacionamentos, você vai se corromper. Porque Satanás, ele está na espreita para te pegar. Nossa, bispo, está me colocando medo? Não, não estou colocando medo, estou colocando uma realidade. Se você quiser ser um inocente espiritual e um bobinho
o infantil espiritual, paciência. Mas você vai precisar entender isso, que Satanás, ele quer te matar, roubar e destruir. Aí Deus falou assim para Moisés, e depressa, o seu povo, Moisés, Deus falou para Moisés, ele tem se desviado do caminho que ele tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram, dançaram, se adoraram, se derramaram e ofereceu sacrifício e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Aí o Senhor disse a Moisés, eu tenho visto esse povo, é um povo de dura serviço. Ou seja, Deus falou para Moisés, Moisés, é um povo difícil. Só que nós não podemos ser difícil para Deus. Ontem eu estava com a bispa, quando acabou o drive, eu vi aquele monte de carros, pessoas emocionadas, foi uma unção, foi tremendo. E a Ingrid estava lá, né, a pastora Carol Osíris, ela tá de testemunha. E ela chegou para a gente, o olho dela brilhando, ela, nossa, que bom que a gente está vivo, que a gente não parou. Aí ela olhou para mim, para a Carol, falou, Edion. Aí ela falou, nossa, nós estamos em mais um estádio, primeira vez que a gente está nesse estádio. Ela falou, Edion e Carol, vocês estiveram em todos que a gente... E aí eu olhei, a bispa não costuma falar isso, assim, coisas assim. É mesmo, bispa, sempre a gente esteve, sempre a gente vai estar. Porque essa é a história. Em nome de Jesus, a gente precisa ser leve, a gente precisa ter um coração como um coração realmente de Davi. Só que Deus falou assim, Deus falou no versículo 10, ô Moisés, deixa agora, porque o meu furor vai se acender contra eles, e eu vou consumir todo mundo, eu vou matar todo mundo, eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Sabe o que Moisés fez? Moisés falou, não, Deus. A palavra do versículo 11. Moisés, porém, suplicou o Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, não fique bravo, não aceite seu furor contra o povo. Não faça isso. Ele começa a orar para Deus não exterminar o povo. E nós vamos orar pela nossa vida. Para que, em nome de Jesus, a gente possa lembrar da nossa história. Sabe o que Abraão falou? Sabe o que Moisés falou para Deus? Deus, lembra de Abraão, Isaac e de Israel, teus servos. Moisés começou a lembrar da história do povo. Qual é a tua história com Deus? Se eu fosse perguntar para cada um, qual é a sua história com Deus? Nossa, bispo, eu já fui em muitos cultos, muitas vigílias, já tive muitas experiências com Deus. Tá, o que você venderia por toda a sua história? Tem preço que paga isso? Só o sangue de Jesus, querido. Não tem preço que pague. Agora, tem gente que entrega toda a sua história para fazer um bezerro de ouro. Versículo 14. Então o Senhor se arrependeu-se do mal que dissera. Moisés fez com que Deus se arrependesse do mal que disseram que ia matar o povo. Aí ele diz assim, mais para frente. Aí ele desceu, viu o povo. Versículo 19. Aconteceu que chegando Moisés ao arraial, vendo os bezerros e as danças, aí tem toda a mensação que eu já ministrei para vocês, ele ficou muito bravo, arremessou as tábuas da mão, quebrou os pés do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo, tornou pó, aspergiu sobre as águas. Aí eu quero um versículo só para eu terminar. Versículo 9. Quero mais para frente, consagrar isso. Porquanto, aí, depois, versículo 29, lá na frente, Moisés disse, consagrai hoje as vossas mãos, porque porquanto cada um será contra seu filho, contra seu irmão, e isso para que lhe conceda hoje a sua bênção. Então, o que acontece? O que nós precisamos hoje? Limpar nossas mãos, ajustar nossos comportamentos, ajustar nossos sentimentos, ajustar nossos relacionamentos, e em nome de Jesus, que a gente possa realmente entendermos quem nós somos espiritualmente. Amém? Verdadeiramente, que a gente possa hoje tomar, e isso é todo dia, tá? Todo dia. Mas hoje, a gente possa tomar uma decisão espiritual
de falar Senhor, como Moisés falou, quem é do Senhor, venha até mim. E desculpa, queridos, na posição que o Senhor nos colocou, eu tô como ministros, tem comportamento que, assim, não dá. E que o Espírito Santo ministre cada um de nós. Eu não vou aplaudir nenhuma foto e nenhum vídeo de vocês mostrando o umbigo e sensualizando. Se não gostar que eu fale, que eu exorte, não importa, eu sou profeta. Agora, ou ajusta comportamentos, ou põe roupa decente, ou se coloquem como servos de Deus, santos perante o Senhor. Ou então, querido, é assim, quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Ou é frio, ou é quente. O morno, eu sou de Jesus, mas na hora do coisa, eu não tenho problema nenhum, o morno Deus vomita. Então, queridos, em nome de Jesus, ajustar comportamento, ajustar sentimento, ajustar relacionamento. Todos nós, quer viver experiências com Deus? Quer viver o novo? Quer salvar vidas? Quer buscar o Senhor? Então, ajusta comportamento, sentimento e relacionamento. Porque senão, não dá. Porque senão, não, isso aí não é eu que estou falando. O próprio Deus, o próprio Deus falou isso para Moisés. Não dá. E Moisés falou, então, quem é do Senhor, vem até mim. Nós estamos um novo tempo após quarentena, um tempo onde tempo difícil, tempo de prova, tempo de guerra espiritual, tempo de guerra na alma e tempo de guerra física, em todas as áreas, em todos os aspectos. Amém. E agora? E agora bora ajustar tudo aquilo que a gente fala, caramba, o que eu deixei de fazer que eu podia ter feito? É bom, todos nós deixamos. Todos nós. Todos nós deixamos de falar muita coisa, deixamos de fazer muita coisa e falamos o que não deveríamos e agimos como não deveríamos. E agora? Agora, em nome de Jesus, ajustar o comportamento. E como eu faço isso para encerrar? É muito simples andar com Deus. Senhor, o que te agrada? E o que não te agrada? Primeira pergunta. É o Espírito Santo. O que te agrada? Essa foto te agrada? Esse vídeo te agrada? Essa escrita minha te agrada? Esse meu comportamento agrada o teu espírito? Essa minha dança agrada o teu espírito? Eu faria isso. Sabe o que eu sempre falo? A dança que eu estou fazendo, eu faria no teu altar? Ali, na frente do teu povo? Desse jeito? O que eu danço em qualquer lugar, eu dançaria diante do Senhor ali no altar. Porque eu preciso ser verdadeiro com Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, eu estou liberando essa palavra de Deus para que nós possamos fazer essa pergunta. Espírito, o que te agrada? E segundo, eu já falei, Senhor, vê se há algum caminho em mim. Porque sabe o que significa sensualidade? A sensualidade é um alimento. Toda vez que você promove um pouco da sensualidade, você está alimentando alguém, alimentando o desejo de alguém. Mas é o shortinho. Tá bom, quer usar? Usa. Você vai ser o alimento de alguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém vai se alimentar de você, de um desejo por você. Isso chama alimento. Isso se chama mundo espiritual ou influência do espírito de pombagira. Então, a pombagira, ela vai induzir alguém para se alimentar o outro alguém. Quando um artista vem com todo aquele aparato, toda aquela maquiagem rebole, não sei o quê, ela é um demônio
sensualizando para alimentar as multidões. Ela alimenta quem está com fome e desejo daquilo. Então, tudo que você faz, que você fala, e cuidado com o que pensa, tudo isso vai influenciar a tua vida. Tudo. O que você segue, o que você vê nas redes, o que você vê, o vídeo que você assiste, vai influenciar de quem você é. Ah, não tem problema eu assistir isso. Tem problema sim. Ingênuo, se você está pensando que não tem. Ingênuo. Não tem problema ver isso, aquilo. Mas você não percebe que você vê isso uma vez, você quer ver duas? Então, em nome de Jesus, guarda isso no coração. Vamos se limpar. Essa é a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Se Deus... E Deus falou para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu vou matar todo esse povo, que eu tô enfurecido, e eu vou levantar só você, Moisés. E Moisés falou, não, Senhor, em nome de Jesus, né? no sentido, no modo sentido palavreado nosso hoje, preserva esse povo, porque eles têm história. Em nome de Jesus, que o Senhor nos preserve, todos nós, porque nós temos uma história, que o Senhor tenha misericórdia. Só que assim, ou ajusta o comportamento, o sentimento e o relacionamento, ou então é o seguinte, vamos procurar o que nós, aonde a gente quer realmente ir, o que fazer e como fazer. Porque não dá para servir a dois senhores. Amém? Essa é uma ministração para a gente ouvir todo dia. Ninguém quer ouvir essa palavra. Na igreja, a gente tem que pregar mais sobre santidade. Somos santos? Não. Mas nós somos separados. E a pessoa separada se separa do mundo. Ninguém é perfeito, mas é separado para o Senhor. E na separação, o Senhor ordena a bênção em nome de Jesus. Então é o seguinte: destrua os bezerrinhos de ouro. Sempre. Em nome de Jesus. Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? O que eu não posso mais fazer? Pergunte, pergunte, pergunte. Vai dormir hoje, pergunte, Senhor, qual que é a brechinha que eu estou dando? Porque as perguntas que eu coloquei lá no grupo, sobre santidade, é para você fazer análise. Qual é a tua resposta? Qual é a sua opinião? Eu vou te falar uma coisa, eu não tenho opinião. Eu tenho a palavra. Eu vou seguir a palavra. Eu tenho um caminho, eu não tenho opinião. Porque a minha opinião pode me roubar. Porque a opinião pode ser o que o meu coração acha, e não o que a palavra é verdade. A minha opinião sobre isso é que, olha, não é bem assim, minha opinião, minha opinião, minha opinião. E o filósofo é cheio de opinião. E tudo ateu. E é tudo ateu. Agora, eu não tenho a minha opinião. Eu tenho a minha conclusão pela palavra. E pela palavra ela está dizendo isso? Eu li? Então tá, Senhor, eu vou seguir isso aí. E eu não tenho que concordar ou não discordar, eu tenho que seguir. E se, Senhor, se algum caminho mal em mim que eu não estou seguindo, que o Senhor possa me corrigir, porque eu não vou. Eu vou apagar aquilo que desabona o teu espírito em minha vida. E eu vou tomar uma decisão. Decisão do que eu quero para a minha vida. Quem é do Senhor, vamos andar. Amém? Quem topa, está assistindo aqui, topa, confirma que quer andar nesse caminho, nessa obra, escreve aí no comentário, vai. Só para um ato profético. Escreve aí, fala. Eu quero. Amém. Amém, Vitória. Vem, Karina. Vem, Fê, Lô, todos aí. Carol, amém. Glória a Deus. Ó, para encerrar. Eu não brinco de ministério.
Porque eu sei, querido, eu tenho tantas coisas que eu podia falar para vocês. Eu já fiquei 2 semanas falando com Satanás antes de eu me converter. E ele, em 2 semanas, quase me matou. E eu tinha 2 decisões. Ou eu me entregava e era roubado, ou entregava minha vida para Jesus. E eu entreguei minha vida para Jesus. E o que eu estou falando para vocês é coisa espiritual. Eu sei muito bem como Satanás age para destruir uma pessoa. E vocês estão começando na obra. Vocês estão tomando alguns leite ainda. Só que Satanás não perdoa. Quem toma leite, quem toma algo sólido, Satanás quer roubar, matar e destruir. E em nome de Jesus, se vocês não se comportarem nas redes sociais, se vocês não se comportarem nos relacionamentos e não afinar seus sentimentos, Satanás vai os envergonhar. Envergonhar. Mas em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus, para que o Senhor possa colocar sobre nós a santidade dele. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e colocar essa palavra diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero consagrar essa palavra que nos limpa, que nos purifica. Nós não precisamos mostrar o nosso corpo ou fazer qualquer aquilo que alimenta demônios, que alimenta e a gente não vai ser uma massa de manobra, ou seja, nós não vamos ser aqueles que vamos ser usados para Satanás promover isso. Principalmente que nós somos o teu povo, Pai. E aquele povo que estava em Arão, inclusive Arão era o teu sacerdote. Eles entraram numa utopia. Eles entraram numa mentira. Eles entraram num engano. Eles entraram numa furada, numa enrascada, numa armadilha. Meu Deus, não nos deixe entrar em armadilhas, mas nos dê santidade. Em nome de Jesus, santidade é separação. E nós vamos ser, meu Deus, radicais. Nós temos aprendido isso com o nosso apóstolo. Sermos radicais. Radicais. E Deus, eu sei, meu Pai, o Senhor não vai levantar nessa geração pessoas que não sejam radicais. Ou é radical ou não é. E em nome de Jesus, nós somos um povo radical. É o que nós optamos, andar desse modo. E eu não quero andar de outro modo, Pai. Se não é para eu ser radical, eu não vou andar com o Senhor, eu não vou servir o Evangelho, e muito menos te representar nessa terra, pregando a tua palavra. Que a gente possa ser quente no fogo do Espírito Santo para pregar a tua palavra. E que a gente também não seja frio, porque nós não queremos retroceder, e muito menos morno, porque isso é uma vergonha. É uma vergonha. Sermos mornos, sermos aqueles que as pessoas olham e falam, mas não é do Senhor? Como é que é isso? Meu Deus, nos livra. Livra cada um dos teus filhos. Livra, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra do diabo. Todo espírito de pombagira, malignidade, em nome de Jesus, sai. Eu denuncio. Sai dos lares da mente, da casa, do comportamento, em nome de Jesus. Eu os declaro livres e abençoados, santificados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que benção. Deus é fiel. Amém? Foram 15 minutos. Não, deu 40? Jesus. Que benção. Eu amo vocês. Eu amo. Amo muito vocês. Eu quero muito que vocês se coloquem sempre diante do Senhor. Amém? Em santidade. Vou mandar o link aqui para vocês. Um beijo. Deus abençoe muito.